Boa tarde. Sim, boa tarde. Como está, Boa doutora? tarde. Olha, Então, tudo bem? É sempre uma satisfação voltar a vê-la aqui conosco. Ótimo, ótimo. Como é que está, professora? Está tudo bem, obrigada. Bem, olha. Adelaide, está tudo bem? boa noite, professor. Boa noite, professora Mônica. Está tudo bem por aqui, tirando o calor. Ótimo, ótimo. Está a receber as minhas mensagens para começarmos? Como? Estou a falar com a Adelaide. Adelaide, está a receber as minhas mensagens Não, não, ainda não. Ainda não no, recebi. no WhatsApp. Ok, já entrou. Ok? Podemos, se conseguir avançar, para ver se começamos às 17. Vamos prestar uma homenagem à nossa amiga e cantora de Cabo Verde, Sara Tavares. Sara Tavares, exatamente. Eu vou pôr o casaco para ser recebido bem. Não estou a ouvir muito bem. Já vai ouvir. Ok. Estou a fazer de propósito. Está tudo bem agora? Já está a ouvir bem? Ou quer que eu grite? Como a senhora grita? Já consigo ouvir e Como grita ver. comigo? E ver. Oh, ainda bem, ainda bem. Como é que está, doutora Mónica? Estou bem. Gostou da apresentação? Gostei, gostei, mas também tenho que fazer algumas observações. Em momento algum vem um logotipo da CBS. Está no fim. Pois, ah, pois, pois. Nós costumamos estar no princípio, sempre, na linha da frente. Por acaso tive essa dúvida se devia pôr o cartaz logo no início ou no fim. Não, nos próprios slides, num dos slides faz sentido, nos Sim. próprios slides, colocar o logotipo da CBS. Ah, há de me enviar também mesmo Fogo, o que em é que eu mais formato. envio? Já enviei tudo deve ter de Não, não, o próprio logo Sim, já mandei tudo, mandei tudo. para aplicar. Já mandei tudo. O Helder não está? Ah, estou mais descansado. Não quero que fale nada. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Sair à rua com uma sede imensa de te esquecer. Sentar-me num lugar com indiferença por não te ver. E de repente sei que é isto que não quero. Olhar à volta e saber que ainda te espero. Sentir a sensação de quem não está no seu lugar. Não quero lá estar assim.
vento, sem razão. E de repente sei que é isto que não quero. Voltar a casa e saber que ainda te espero. Fazer de conta que já estou no meu lugar. Não quero lá estar assim. E de repente sei que é isto que não quero. Voltar a casa e saber que ainda te espero. Fazer de conta que já estou no meu lugar. E não quero lá estar assim. Na alma tinha som, tem esperança, tem benção, dom de natureza, tem magia, tem beleza, melancolia e alegria também. Amor de tudo coisa tá bem. Nasce tempo, música d'alma, feito com caimão. Música d'alma, yeah. Feito com caimão. Na ondazinha mar, oi mar, tem serenata para luar, dom de natureza, timbalam desde menino, tá sussurrando baixinho, tá lumiando caminho. E tá fala pra tudo alguém que tá ouvindo voz de vento. Música d'alma, yeah. Feito com caimão. Música d'alma, yeah, yeah, yeah. Feito com
manso, manso, mansinho, timbalam deste menino, bobo, na manso, manso, mansinho, timbalam deste menino. Na o menina, na o menina, puete bubu 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 Boa noite a todos. Bom, eu chamo-me Adelaide e quero aqui, desde já, agradecer a presença de todos neste webinar. Em especial, gostaria de agradecer aqui à professora Mônica Cunha por mais uma vez nos conceder a oportunidade de nos abrilhantar com um show de conhecimento, e hoje ela vai aqui trazer um tema bastante importante, que é a comunicação interna, e não é a primeira vez que ela está cá, é a segunda vez, e a primeira vez foi um show de bola. Acredito que muitas pessoas que fizeram parte do webinar gostaram bastante, estimaram bastante a presença da professora Mônica, e desta vez não será diferente. E obrigada, professora, por esta oportunidade, obrigada por apoiar a CBS nesse projeto, que é o webinar, nessa promoção de webinars com temas candentes para o desenvolvimento das competências técnicas e profissionais das pessoas. E desde já também agradecer a todos pela presença, espero que todos aproveitem tudo que a professora vai aqui apresentar. Acreditem, ela é excepcional na apresentação de temas como estes. E, professora, tem a palavra, fique à vontade. Obrigada. Muito boa tarde, muito obrigada pelas amáveis palavras. Eu gostaria de começar por agradecer à Corporate Business School, na pessoa do professor Dr. Lourenço Dias Silva, por mais este convite. Gostava também de explicar um bocadinho que o início deste webinar foi uma homenagem singela à cantora de origem cabo-verdiana Sara Tavares, que faleceu recentemente. Tal como fui apresentada, eu chamo-me Mônica Cunha, já é o segundo webinar em que estou a participar, e hoje vou falar sobre comunicação interna. Eu vou ver se consigo partilhar aqui a apresentação. Não sei se estão a conseguir ver. Está visível, sim, professora. Sim, conseguimos ver. Muito obrigada. E, portanto, queria começar por evidenciar a importância da comunicação interna enquanto um fator-chave para a coesão organizacional. Nós hoje vamos falar da comunicação como um elemento para impulsionar a transformação. Depois vamos falar de alguns instrumentos de comunicação no sentido da promoção da proximidade. Depois sobre a coesão organizacional. Depois faremos uma pequena síntese com as mensagens-chave a reter.
E depois vou lançar um desafio e conto com todos que estão a ouvir, que participem, como da outra vez, que foi muito animado e deixaram contributos excelentes. Começo então por referir a importância não só da palavra como também da imagem, daí ter trazido este exemplo de algo que eu própria criei, porque de facto a imagem também tem um grande impacto, não só a palavra. E a comunicação tem um efeito muito, muito importante, que é pôr em comum, é dar a conhecer, é ligar, é unir as pessoas, é aproximar as pessoas umas das outras. E é dessa relação e dessa interação que se consegue criar a confiança, que é essencial para trabalhar em conjunto e para impulsionar a inovação, abraçando a diversidade. Referi logo no início que a comunicação é muito útil para impulsionar a mudança, para transformar. Por isso, eu diria que uma comunicação interna eficaz deve conseguir pôr a organização a comunicar, a interagir a todos os níveis. Seja entre líderes e liderados, entre pares, com a gestão de topo, para que se consiga alcançar os melhores resultados. E faz isto criando sinergias e a união entre as pessoas, porque isso vai alavancar e fazer emergir o talento, desenvolvendo simultaneamente o espírito de equipa, que é indispensável para a implementação de projetos comuns. Como é que deve ser a comunicação? A comunicação deve ser o mais direta possível, deve ser simples, deve ser muito clara, objetiva, concisa, assertiva e deve refletir a transparência da própria organização. Para quê? Para conseguir mais colaboração baseada na abertura e na confiança, mais inovação baseada na inspiração e no exemplo, mais produtividade baseada no propósito e no compromisso, e o bem-estar baseado na autenticidade e na motivação. Tudo isto vai permitir que haja uma maior satisfação e envolvimento num ambiente de trabalho cada vez mais saudável. Para que tal aconteça, é fundamental o papel da liderança. Porque a liderança deve estar envolvida para possibilitar que a comunicação decorra de uma forma fácil. E, por isso, a liderança de topo deve ser ágil para conseguir ajudar a fazer crescer os seus trabalhadores. E, por isso, eu foquei aqui o entusiasmo com as pessoas, o interesse verdadeiro, genuíno no seu bem-estar e, ao mesmo tempo, o foco na produtividade individual e organizacional. Ora, essa liderança deve conseguir unir a diversidade, porque todos nós somos diferentes, qualquer organização é constituída por colaboradores que muitas vezes são muito diferentes uns dos outros, e, portanto, a liderança deve conseguir fazer o caminho, abrir novos caminhos para clarificar, apontar o rumo, o propósito, criar oportunidades justas para ajudar a fazer acontecer, para pôr em prática os valores da própria organização, e por isso deve também ser ela própria um exemplo na sua atividade. Por outro lado, deve reconhecer o talento e o desempenho, isto é, a liderança deve estar preocupada em cuidar realmente das suas pessoas, deve ser flexível, porque
adaptando-se a tempos diferentes e desafios que vão surgindo e que implicam às vezes mudanças, e por isso a liderança deve ser significativa e transformadora. Para isso tem que ter uma visão, tem que ter iniciativa, tem que ser ela própria agente de mudança, comunicar de uma forma eficaz, promover a inovação e ter essa capacidade para inspirar. Hoje em dia, cada vez mais se fala que cada pessoa também tem o seu papel, ou seja, eu aqui foquei a questão da liderança, da gestão de todo, mas cada um de nós tem um papel a desenvolver na organização e, portanto, todos nós podemos ser agentes de mudança e contribuir para esta transformação, para uma organização forte e eficaz. Agora vou-vos falar de alguns instrumentos de comunicação interna que eu selecionei porque julgo que podem e devem promover a proximidade. Alguns deles até já tenho desenvolvido no âmbito da minha experiência na comunicação institucional, e um deles é a intranet. A intranet possibilita partilhar conhecimento, partilhar documentos, aplicações tecnológicas que sejam úteis, permite a recolha de sugestões, tendo conteúdos que sejam relevantes e apelativos. Sobretudo, hoje em dia, utilizam-se muito os vídeos. A própria CBS tem desenvolvido e ainda há algum tempo vi um vídeo muito interessante feito com base na inteligência artificial e, portanto, causa grande impacto. É também um meio onde se pode divulgar notícias e eventos. Por isso eu aconselho, enquanto instrumento, um veículo de comunicação interna, a criação de uma intranet e a sua atualização e dinamismo, porque muitas vezes os instrumentos de comunicação são criados, são lançados, mas depois ficam desatualizados. Portanto, é fundamental dinamizar estes instrumentos. Faço aqui também referência à rede de embaixadores da comunicação interna. O que é esta rede de embaixadores da comunicação interna? É um conjunto de pessoas que são os membros que são selecionados geralmente pelas FIAs e que funcionam como facilitadores da comunicação. São eles próprios agentes da mudança para potenciarem a inovação e a reflexão estratégica, ajudando na implementação da comunicação, contribuindo para a coesão organizacional. Uma outra ferramenta importante é uma newsletter interna, por exemplo, com uma periodicidade mensal que reúna e destaque as atividades da organização, seja muito atual e que esteja muito alinhada com a visão, a missão, os valores da organização e que passe e contribua para esse alinhamento e que tenha informação de interesse comum. Um outro instrumento que também se pode recorrer são os encontros internos. Eventos realizados internamente que permitam a partilha de conhecimento, a troca de experiências e o reforço da coesão interna. Por exemplo, uma organização que tenha diferentes departamentos pode convidar até um colaborador ou, eventualmente, um convidado, um especialista externo, que venha falar sobre um determinado tema que interesse à organização. E, do fundo, partilha as atividades, partilha uma temática que seja importante
e permite que todos, de uma forma às vezes até informal, possam usufruir desse conhecimento, dessa partilha de conhecimento. Um aspecto que é muito importante é que todos estes instrumentos de comunicação, como eu disse há pouco, muitas vezes são lançados, mas depois não são dinamizados, não há uma continuidade. Portanto, é fundamental não só conceber, lançar e manter um dinamismo. Por exemplo, ter encontros internos de 3 em 3 meses, ou fazer de forma a que exista essa dinâmica e que essa dinâmica não pare. E para isso nós precisamos garantir que vamos acompanhando e monitorizando os indicadores de impacto desses mesmos instrumentos de comunicação. Portanto, são criados um conjunto de indicadores para perceber se existe satisfação com esses veículos de comunicação, se estão a ter aceitação e de que forma é que, no caso de não estarem a ter uma grande aceitação, quais são as melhorias que devem ser implementadas, porque nós podemos sempre fazer melhor, não é? Então, neste sentido, deve-se garantir um grande acompanhamento e monitorização destes instrumentos de comunicação. Eu aconselho, recomendo que quando estamos a falar de comunicação interna, exista um plano de comunicação interna, para saber exatamente que atividades, que instrumentos, quais as características desses mesmos instrumentos e de que forma é que vão ser avaliados e quando. Ora, tudo isto tem impacto na coesão organizacional como? Porquê? Porque se realmente todos os colaboradores sentirem que estão a ser informados, que têm possibilidade de comunicar, de expressar as suas opiniões, de apresentar sugestões, sentem-se certamente mais motivados a ter uma intervenção na organização. Estão mais satisfeitos, produzem mais e estão alinhados com a missão, com a visão e com os valores organizacionais. Isto tem um impacto muito grande e desejável. Por isso eu apontaria como pilares da coesão organizacional a comunicação interna eficaz, que é sobre isto que eu tenho estado a falar, a possibilidade de partilhar e de aprender, uma liderança forte, também já referi, porque vai permitir estabelecer e dar a conhecer uma estratégia e contribuir para o alinhamento interno, ter uma cultura organizacional de proximidade que permita e que crie as condições para um trabalho colaborativo e a participação ativa de todos, a confiança. Sem confiança não se faz nada, não é? É fundamental uma abertura para a relação com as outras pessoas, a aceitação, para que haja um envolvimento, e a aceitação desta diversidade é fundamental. Por isso eu apontaria estes pilares da coesão organizacional, tendo a minha intervenção hoje sido mais focada na comunicação interna e eficaz. Por outro lado, na minha opinião, é fundamental também garantir momentos de comunhão mais descontraída e que permitam às vezes sair do próprio local de trabalho, por exemplo, através da realização de ações de team building. Um dia fora da organização, para fomentar um espírito de equipa, de entreajuda, através de jogos pedagógicos. Existem vários programas nesta área que permitem fazer ações que contribuam para a coesão organizacional. E às vezes é uma forma das pessoas conhecerem um outro lado do próprio colega de trabalho, não é? Que às vezes as pessoas não se conhecem assim tão bem, não conhecem algumas facetas
e, às vezes, em ambientes mais descontraídos, têm a possibilidade de se conhecer melhor. As palestras motivacionais muitas vezes são momentos de inspiração, como já tinha referido, promovidos por especialistas convidados ou mesmo por colegas, por exemplo, uns vídeos impactantes com mensagens-chave também é uma forma de ter estes momentos de comunhão. Um aspecto que acho também interessante é as chamadas salas criativas, em que algumas empresas, por exemplo, a Google utiliza muito, tem espaços coloridos, divertidos, com condições que permitem e que estimulam a inovação. Eu acrescentei aqui um aspecto que acho que é muito importante, que são os livros. Por exemplo, criar uma biblioteca no seio da própria organização. Tanto pode ser com livros que tenham a ver com os temas da organização, como com outros temas, lá está, para conhecer outros lados, e às vezes existe aqui uma interação e uma possibilidade de multidisciplinaridade de outros temas que podem, de certa forma, também contribuir sempre para a partilha de conhecimento. Também coloquei aqui outras formas de dinamizar através da música, de promovendo sessões de brainstorming, troca de ideias, de partilha, de sugestões. Isso é fundamental para fazer avançar e para trazer a inovação para dentro da organização e para conseguir a participação das pessoas de uma forma mais empenhada e diferente. Por isso eu diria que, daquilo que eu acabei de referir, a comunicação interna é de facto um pilar da coesão organizacional. Devemos comunicar para transformar, conseguir colocar a organização a comunicar de uma forma sistemática, simples, clara e direta, que traduza a transparência da própria organização. É fundamental ter o apoio da liderança de topo, porque para que essa comunicação seja o mais fluida possível, de todos para todos, comunicar através de instrumentos de comunicação de proximidade. Dei aqui alguns exemplos, mas há muitos mais, e é isso que eu depois vou querer ouvir aqui a experiência também e as ideias dos participantes neste webinar. É muito importante criar conteúdos que sejam relevantes e impactantes e que tenham mesmo um interesse geral. E trouxe a título de exemplo um vídeo que foi recentemente lançado, intitulado O Amor Fica na Memória. Vamos lá ver se eu consigo que ele funcione. Achei muito, muito interessante, tem tudo a ver com a época que se aproxima do Natal e gostaria de partilhar convosco. Então, dois papéis. Neste, a tua primeira memória. Neste, uma que não te queres esquecer. Ok? Não consegues. Temos uma coisa que queremos guardar para sempre. É isso? Sim, Não estamos a ver o vídeo ainda. O vídeo não está visível agora. Então agora eu vou escolher um. Noite de Natal. Tinha aos 3 anos. O Pai Natal tocou a campainha e eu tremia de entusiasmo. Doutora, Enquanto o Pai ainda não Natal consegui tocava ver os o presentes vídeo. no saco, eu observava-o atentamente e perguntei: porquê é que o Pai Natal tem uns sapatos iguais aos do pai? Acho que deve partilhar o vídeo, ou porque ainda temos o texto aí. Ainda não partilhou o vídeo. Desculpe. Não estavam a conseguir Sim. ver? Sim, Sim, não conseguimos ver. não está Não. visível. Sim. Não sei.
pena, gostava tanto que vissem o vídeo, mas não estou a conseguir. Não sei se me podem ajudar. Professora, pode partilhar o link no chat? Sim, só um minuto. Então, dois papéis. Neste, a tua primeira memória. Neste, uma que não te queres esquecer. Já enviei pelo chat. Já vamos partilhar, professora, um instante só. Muito obrigada. Talvez seria importante a professora parar de partilhar o ecrã. Sim. Assim? Agora está Mas visível. pode entrar, são duas telas aí de com compartilhamento. Então pode entrar na tela de CBS. Está lá o vídeo. Já está. Já está. Só talvez a dificuldade da internet, né? Parece que não está. Acho que o som do vídeo também não conseguimos ouvir. Nelson,
Traga-me lá água, por favor. Adelaide, doutora Adelaide, Sim, professor. não temos som no vídeo. Acho que deve estar a haver algum problema de internet por aqui. Não podemos parar. Peço desculpa, lancei aqui um desafio. Não há problemas nenhum. Então, 2 papéis. Agora sim. Neste, a tua primeira memória. Neste, uma que não te queres esquecer. Tá bem. Ok? Então, Eu não posso ver. escrevemos uma coisa que queremos guardar para sempre, é isso? Sim, ou uma coisa que tens medo de esquecer. É fácil. Então agora eu vou escolher um. Noite de Natal, tinha uns 3 anos. O Pai Natal tocou a campainha e eu tremia de entusiasmo. Enquanto o Pai Natal tirava os presentes do saco, eu observava-o atentamente e perguntei: porquê é que o Pai Natal tem uns sapatos iguais aos do pai? Esta é fácil, mana. E depois disto, o pai nunca mais se vestiu de Pai Natal. Nunca mais. A canção que a minha mãe me cantava antes de eu adormecer. Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. A tua primeira memória é igual à minha, mamãe. É. A avó Lara cantava tão bem esta canção. Mas cantava. Um brinde à avó, Lara. Um brinde à avó. Um brinde à avó. Sou eu. Bem, ok, agora esta. Aqueles momentos com o pai, quando nos lia aos 5, antes de adormecermos. Beatriz, não podias ter escolhido uma memória mais difícil. Quero lembrar-me desta festa para sempre. Avô? Pois tu! Como é que tu adivinhas tudo, minha querida? Como? Ok, e agora esta. A voz da minha mãe. Que bonito, mamãe. Gostaram do jogo? Muito engraçado. Sim, este jogo. Mas voltamos a jogar depois mais tarde. Falta leres o meu. Ah! Desculpa, esqueci-me. Dizes tu o quê? Do que é que tens medo de esquecer, papá? Prefiro que sejas tu a ler, filha. Dos rostos da Lara e da Beatriz, quando os vi pela primeira vez no dia em que nasceram. Vai chorar. Está quase. Olha ali. O amor fica na memória. Feliz Natal. Bertrand, somos livres. Conseguem ver outra vez a minha apresentação? Sim, conseguimos, doutor. Sim. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu achei uma campanha muito bonita, que toca, e realmente o amor, não há dúvida que fica na memória. E espero que tenham gostado. Agora gostaria de vos desafiar a partilhar as vossas ideias, as vossas experiências, boas práticas, enfim, que acho que estes momentos de debate são os mais interessantes e
agradeço que participem, porque é fundamental trocarmos opiniões e refletir sobre estes temas, e eu gostava muito de vos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Colegas, professores e a plateia em geral que está aqui, sintam-se à vontade. A professora colocou-nos aqui um desafio, então é hora de partilhar aqui as nossas vivências, as nossas organizações. Quem quiser falar pode ligar o microfone ou simplesmente levantar a mãozinha e nós vamos permitir aqui que abra o microfone e partilhe aqui a sua experiência. Boa noite, turma. Boa noite, Delfim. Boa noite. Eu quero agradecer primeiro a apresentação fantástica da doutora Mônica e o próprio conteúdo, né? É um conteúdo necessário e importante para as organizações, naquilo que concerne ao desenvolvimento da comunicação dentro da estrutura organizacional. Eu acho que depois de termos passado um momento não tão bom de confinamentos, né? de trabalhar usando as tecnologias, nesse caso, trabalho a partir de casa, por causa da pandemia de coronavírus. A comunicação baixou os seus níveis. Isto os colaboradores das organizações estiveram desconectados. Então, nesse novo reinício de trabalho presencial, é muito importante que se focalize mais a comunicação para criar a sinergia entre os grupos de trabalho. Então, como um dos eventos que mobilizam ou que fazem com que a comunicação flua é criar essa ligação entre os grupos de trabalho na organização, criar eventos que vão facilitar um diálogo presencial, né, de contacto facial entre os colaboradores. Então, as empresas, tanto as organizações, é o momento certo de reativar essas atividades para que a comunicação continue a criar grandes valores, né? E atinge seus objetivos desenhados, traçados de forma eficaz. Muito obrigado pela apresentação, aprendi muito e Muito obrigado pela sua intervenção. Levantou aqui uma questão muito importante que tem a ver com a referência que fez, no fundo, a esta fase complicada de pandemia e com os novos modelos de trabalho, sobretudo com o teletrabalho que cresceu e teve uma dimensão completamente diferente e que veio mostrar a importância das tecnologias, a importância das competências digitais para continuarmos conectados, como disse bem. Agora que ultrapassada essa fase, é fundamental manter, digamos, várias opções. Há pessoas que realmente gostam muito do teletrabalho, não há dúvida que a presença também é fundamental. Ter esta possibilidade de um regime híbrido é importante para as empresas e realmente criar espaços de convívio e que permitam um trabalho colaborativo.
Muito obrigada, foi uma referência muito importante. Alguém Sim, mais boa gostaria noite. de partilhar? Boa noite. Boa noite, Armando. Fica à Ah, vontade. agradecer a apresentação da professora. Ela é extremamente importante, sobretudo para o contexto organizacional, onde os colaboradores precisam partilhar as suas visões, os seus esforços para que a própria organização possa crescer. Então, sendo assim, a comunicação interna torna-se relevante, mas para isso a liderança desempenha um papel extremamente importante para que a comunicação interna possa se efetivar. A liderança precisa abrir espaço para que as pessoas possam se expressar, para que as pessoas possam se abrir. Não consegui ouvir esta última parte, não sei se é um problema meu ou se houve aqui um problema com o som. Acho que o Armando teve uma interferência da internet. Armando ainda está aqui? Não, ele desconectou-se. Qualquer forma, focou um aspecto fundamental que é o papel das lideranças da gestão do topo na dinamização da comunicação interna. Realmente é importante criar esse espaço de confiança para as pessoas sentirem que podem participar, que são efetivamente ouvidas, que as suas opiniões contam e que fazem parte, sentirem-se parte da organização. Julgo que era isso que estava a referir e acho isso um aspecto, como destaquei na minha apresentação, é um aspecto fundamental. Muito obrigado. Tinha ficado, a rede oscilou, acabei ficando fora, mas é exatamente isso. Muito obrigado, professor. Sim, boa noite, professora, boa noite, colegas e outros docentes que estão presentes. Não sei se conseguem me ouvir. Conseguimos sim, Teófilo. Sim, Teófilo, da turma de gestão de projetos. Bom, também, a semelhança dos outros colegas que me antecederam, quero agradecer a docente por trazer este tema e eu aprendi muito, de uma forma muito resumida. Afinal de contas, percebi que alguma troca de experiências entre várias unidades ou setores ou departamentos faz parte de comunicação. Bom, eu via ou vejo na minha organização se fazer isto, mas de uma forma cega, eu não sabia que aquilo é uma das formas de comunicação interna. A questão do team building também igualmente tinha as minhas dificuldades, eu não sabia que faz parte de uma comunicação interna, tanto como a rede de embaixadores. Então, eu queria perceber com a docente, com a professora, para aquelas organizações em que elas não têm essa estrutura consolidada de comunicação, posso assim dizer, esses padrões de comunicação. Qual seria a sua orientação? Ou nós, como estudantes, futuramente, que tipo de posições podemos fazer para que elas melhorem, uma vez que a comunicação favorece muito no alcance dos resultados. Por outro lado,
a segunda questão é, quando falamos de comunicação interna, por experiência própria, estamos a falar de fluxo de comunicação e eu não sei onde podíamos enquadrar isto. O fluxo hierárquico, neste caso de comunicação, do colaborador para seu supervisor e para superiores hierárquicos. E também estamos a falar dos outros meios. Não vi aqui, atualmente, parece que muitas das organizações usam vários meios de comunicação, como, por exemplo, e-mails, não é? E-mail, atualmente está-se a usar muito a questão do WhatsApp como uma forma de comunicação interna para o alcance dos resultados. É um grupo, cria-se um grupo de uma equipe ou de toda a organização para partilha de informações. Essas inovações todas que estão a surgir, onde nós poderíamos enquadrar no tipo de instrumentos de comunicação interna. Algumas até não são inovações, não é? São instrumentos anteriormente já aprovados, mas estamos a falar hoje de questão do WhatsApp. Está-se a utilizar muito o WhatsApp como meio de comunicação interna. E, bom, a minha dúvida é onde nós poderíamos enquadrar a questão do WhatsApp e mais outros instrumentos que são usados de uma forma, se calhar, formal e informal. Muito obrigado. Muito obrigado, Teófilo. Trouxe aqui várias questões importantes e eu vou tentar responder. Relativamente àquela questão sobre o team building, de facto, muitas vezes está e também está associado aos próprios recursos humanos. Portanto, quando algumas organizações não têm uma área específica de comunicação institucional, estas ações estão muitas vezes ligadas à própria área de recursos humanos. Às vezes o encontro de colaboradores é feito ou internamente na organização ou fora, não é? E então, nesse sentido, pode acontecer aquela situação que eu referi, ser um momento de convívio fora da própria organização. Relativamente aos vários instrumentos, eu não, estou a ouvir um bocadinho de barulho. Professora, deixa-me só intervir um pouco aqui. Peço que quem não está a falar no momento, desligue o microfone, por favor, para evitar interferências. Agradecer que mantessem os microfones desligados para a professora poder falar e transmitir muito bem aqui o seu fio de pensamento. Obrigada. Obrigada. De facto, relativamente aos vários instrumentos de comunicação interna, referiu e bem as questões digitais. Portanto, o facto de nós estarmos aqui a fazer este webinar, tem-se recorrido muito ao Zoom e ao Teams, por exemplo, são formas também de comunicação. De facto, o WhatsApp também está a ser bastante implementado. O que eu chamaria a atenção é que o fundamental é que as pessoas consigam colaborar e trabalhar em conjunto. A forma como o fazem pode ser muitas vezes com recurso ao digital, é ótimo. Ter várias alternativas, mas desde que as pessoas consigam trabalhar em conjunto, de áreas diferentes, isso é fundamental, terem projetos comuns e trabalharem em conjunto. As reuniões também, referiu também a rede de embaixadores. É uma forma de todas as áreas da organização estarem representadas na mesma rede. E depois essa rede pode ser ativada através de reuniões mensais, por exemplo, em que os vários membros podem trazer diferentes questões
que estejam a sentir-se, enfim, em representação das respectivas áreas ou até com sugestões para dinamizar. Podem contribuir para os próprios instrumentos de comunicação interna, com conteúdos, com textos, por exemplo, para a newsletter interna. Portanto, há várias formas da rede funcionar como um facilitador da comunicação entre os vários elementos. A questão da hierarquia também que falou, das pessoas comunicarem, do espaço que existe ou não, da hierarquia, já tínhamos falado também da importância da liderança. Eu acho que é fundamental passar esta ideia que realmente é fundamental que as pessoas partilhem o conhecimento, que trabalhem colaborativamente, porque muitas vezes vê-se as pessoas dentro da própria organização de costas voltadas e devem estar alinhadas e devem trabalhar para o mesmo fim. Para isso, têm que conhecer muito bem a estratégia e portanto, tem que existir uma comunicação interna que permita esse alinhamento, que permita que as pessoas saibam qual é a estratégia, o que é que se pretende de cada um de nós, o que é que vamos contribuir para que objetivos. E a comunicação interna potencia esse trabalho colaborativo. Portanto, quanto mais comunicamos de uma forma eficaz, quanto mais trabalhamos colaborativamente, mais produtivos somos e apresentamos resultados individuais e coletivos que vão fazer crescer a organização. Enquanto temos aqui possivelmente a assistir também vários estudantes da CBS que vão ter um papel importante no futuro das organizações para onde irão trabalhar ou nas quais já trabalham, ou até a nível do empreendedorismo, podem lançar empresas, não é? Lançar áreas de negócio, e este aspecto da rede, das pessoas terem confiança umas nas outras, confiarem no trabalho umas das outras e perceberem que fazem este sentimento de pertença à mesma organização, isto é um aspecto fundamental. E também a importância da diversidade, aceitar diferentes pessoas, diferentes opiniões. A diversidade deve estar presente numa organização, porque cada vez vemos mais que essa diversidade contribui para uma maior inovação. Precisamente porque existem pontos de vista diferentes, isso vai permitir um maior desenvolvimento. Por isso, agradeço imenso ao Teófilo por todas as questões que referiu. Percebo aquela questão e a preocupação de um ponto de vista institucional, se existe a área de comunicação ou não, se existe esta divisão entre comunicação externa e interna. Depende muito das organizações, das estruturas, como disse bem, mas eu gostaria era, sobretudo, de passar para mim a mensagem principal é que realmente a comunicação interna contribui como um fator-chave para a coesão organizacional e isso vai levar a alcançar melhores resultados. Obrigada. Boa noite, professora. Gostava de partilhar aqui só alguma experiência também por lidar com algumas organizações. Então, quando fui acompanhando aqui, de fato, este webinar, então algumas dúvidas foram surgindo. Não sei se conseguem me ouvir bem. Está audível. Muito Está obrigado. audível. A primeira questão é, tive a oportunidade de lidar com duas empresas da mesma área e vou dar aqui um exemplo. O primeiro exemplo é quando um interveniente ou stakeholder chega numa empresa, seja um cliente, e quer alguma informação, e chega, de fato, encontra qualquer um colaborador da empresa.
pede aquela informação e o colaborador responde que, olha, o colega que tem a informação que o senhor precisa não está aqui na entidade hoje, não veio ao serviço. Mas o cliente insiste um pouco. Mas há quem pode me dar um pouco mais desta informação, que eu gostaria de perceber como é que se pode ter uma licença, por exemplo, para explorar uma pedreira, uma licença mineira. E o colega responde, quem tem essa informação não está. Ninguém mais pode dar essa informação. E outra experiência também que tive é de uma outra empresa da mesma área, em que o mesmo cliente chegou e deu essa informação. Eu gostaria de perceber sobre a licença de uma pedreira. Olha, também explicaram que, olha, o colega que trata disso não está, mas eu posso dar um pouco de informação sobre esta área. Para ter uma licença faz assim, assim e daquela maneira. Mas para mais detalhes, pode vir aqui no dia X que o colega específico desta área estará disponível para atender. Então, percebi ali de fato uma falta de alinhamento numa instituição e a outra instituição parece estar um pouco mais alinhada, apesar do colega não estar, mas o cliente saiu satisfeito com a mínima informação possível. Saiu também com a informação clara do dia em que ele pode voltar, se quiser ter mais detalhes sobre esta área. A minha pergunta é, o que é que influencia isso? De que forma é possível, de fato, melhorar este alinhamento? E também, a outra questão também vivenciada no âmbito desta relação com instituições é também um pouco de falta de, diria que é um pouco de espírito de competitividade dos funcionários. Há algumas empresas em que sente-se um clima de competição entre os funcionários. Isto é, os funcionários sentem-se adversários um ao outro. E isto também impacta de forma negativa para a coesão da equipa, assim como a comunicação interna. Gostava também de perceber um pouco também de que forma é possível melhorar este clima, os colegas não sentirem-se adversários, sentirem de fato que os colegas estão todos engajados para a mesma causa e que todos são importantes. Se cada um desempenhar o seu papel, a instituição é que vence. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Questões muito bem colocadas e muito importantes. Isso até foi ótimo porque eu assim posso também explicar que há conhecimento que eu diria que é um conhecimento que deve ser generalizado, porque também falou aí de uma questão de especialização. Por isso, o exemplo da intranet. Nós devemos colocar na intranet um conjunto de aplicações, um conjunto de documentos, um plano de atividades, um relatório de atividades, todos os instrumentos de gestão da organização devem estar e ser do conhecimento de todos os colaboradores. Portanto, existe sempre aquela informação base que as pessoas têm que estar ao corrente. E depois pode acontecer, existir uma informação mais específica que é de uma determinada área. Também colocou aqui a questão da competitividade, de às vezes as pessoas não querem olharem para um colega como se fosse um concorrente. Isso de facto, nós podemos combater isso através de uma cultura organizacional forte. E um dos pilares dessa cultura organizacional, eu diria que é a comunicação interna. É as pessoas sentirem que a organização é transparente e que a informação, porque a comunicação é mais do que a mera informação, que existe efetivamente comunicação. Não é fácil, de facto, porque muitas vezes algumas pessoas resistem à partilha do conhecimento. E também levantou uma outra questão importante, que é, muitas vezes há uma determinada pessoa que domina muito um assunto e que trabalha sozinho numa determinada área e depois realmente quando surge uma questão, até aliás a nível da administração pública sente-se muito que às vezes não há renovação dos quadros e quando há, as pessoas reformam-se, enfim, e não há uma passagem desse testemunho do saber fazer, de como é que, onde é que está a informação, e aqui entram outra vez os instrumentos de comunicação interna. Se nós tivermos
redes, se nós tivermos uma intranet, se nós tivermos newsletters, isto tudo contribui para que haja partilha de informação interna, porque quanto maior for a coesão interna, isso vai se refletir na forma como a organização comunica e trabalha com os parceiros e a forma como responde ao cidadão. Portanto, é muito mais eficaz e a comunicação interna, sendo forte e coesa, uma equipa em que estão todos alinhados e que sabem que estão a contribuir para o mesmo objetivo, vai refletir-se perante um cliente de uma forma muito eficaz. Por isso, todos os aspectos que referiu, não existe propriamente uma receita para como. Há pessoas que colaboram mais, há pessoas que colaboram menos, há pessoas que são mais facilmente conquistadas para estas situações e outras não. O que é que se deve tentar fazer a nível da cultura organizacional? Devemos vivenciar os valores, colocá-los em prática e não ser só apenas a parte teórica. E nunca se esqueçam que quando nós falamos de uma organização estamos a falar das pessoas que trabalham nessa organização, porque muitas vezes fala-se da organização como se fosse uma entidade que não tem nada a ver connosco, mas nós somos a imagem, somos o reflexo, somos as pessoas, somos a organização. E por isso todos nós temos um papel e podemos contribuir para um ambiente saudável, dando os nossos contributos, sendo transparentes, ajudando os colegas, também pedindo ajuda quando necessitamos. Este trabalho colaborativo depende das pessoas. Sem dúvida que existem pessoas que estão muito mais abertas, estão já, percebem que o resultado de um trabalho colaborativo é muito melhor do que um trabalho individual. Existem, no entanto, algumas funções que de facto são, enfim, maioritariamente mais individuais, mas deve-se tentar sempre um trabalho em equipa, e a cultura organizacional é que reforça estes valores da organização. E um dos pilares, como referi, é a comunicação interna, porque se as pessoas não comunicarem, não sabem o que é que os outros departamentos estão a fazer, não têm conhecimento de como é que se processa um conjunto de objetivos, como é que se atinge. Às vezes, em organizações muito grandes, nem se conhecem umas às outras. Realmente isso sim não funciona. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, pela explicação. De fato, foi muito clara. E já agora também parabenizo pela apresentação. E gostava também de solicitar, se for possível, partilhar essa apresentação, porque é muito rica, de fato. Nos ensinou bastante. Muito obrigado. Boa noite, doutora. Boa noite, colegas. Boa noite. Sim, desculpe, não sei se posso colocar, não levantei a mão antes, não sei se posso trazer aqui a minha questão. Eu queria pedir que aguardasse um pouco. Queria Perfeito. convidar aqui agora a nossa professora Margarida Fernandes para explanar aqui a sua experiência. Não sei se estaria presente na sala. Professora Margarida? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Desde já, professora. dar os parabéns à Mónica pela excelente apresentação e pela abordagem da comunicação organizacional. Não sei se me estão a ouvir bem, se está tudo... Ouvimos. Está tudo Perfeitamente. Perfeitamente. Dizendo da minha experiência, eu trabalho numa organização internacional, alguns se calhar conhecem, que é a Leroy Merlin, e efetivamente, dada a dimensão da nossa empresa e como houve uma questão colocada, nós utilizamos uma panóplia de veículos de comunicação muito variados, o e-mail, nós temos um chat interno, temos a newsletter, temos um mural também de notícias, efetivamente para chegarmos a todas as pessoas e para chegarmos a todas as unidades de negócio, até porque depois existem aqui questões culturais que vão variar de país para país.
e se calhar numa cultura que é mais formal, eles estão se calhar mais habituados a um veículo de comunicação como o e-mail, se calhar em outras culturas estão mais habituados se calhar a consultar um mural que é muito semelhante a um Facebook ou uma rede social e que permite a comunicação chegar a toda a gente utilizando o máximo de veículos, sem também exagerarmos aqui e também não darmos às pessoas o sentimento de onde é que esta informação vai sair. Mas efetivamente a comunicação interna é extremamente importante até para criar essas ligações e as pessoas sentirem-se importantes fazerem parte da empresa. Não só o vestir a camisola de palavra, mas o vestir a camisola efetivamente e as pessoas saberem que o seu trabalho do dia a dia, independentemente daquilo que é, está a fazer uma contribuição positiva para a organização. E nisso é efetivamente muito importante. Mas deixo toda essa parte para a professora Mónica, que é muito mais da área dela, apenas para vos dar a visibilidade de uma organização que está presente em vários continentes e que é muito grande e que efetivamente vai de encontro àquilo que a professora Mónica explanou hoje aqui neste webinar. Muito obrigada, Margarida Fernandes. Conheço a Leroy Merlin, aliás, é uma organização que promove muita comunicação interna. Já estive a assistir a eventos em que tivemos representantes da Leroy Merlin a falar das suas experiências de comunicação interna, portanto, muitos parabéns, é uma organização que se preocupa com a comunicação interna, é um bom exemplo, um excelente exemplo, tem boas práticas de comunicação interna. Muito obrigada pela sua partilha. Nada, obrigada eu. Obrigada, professoras. Eu vou convidar aqui mais dois colegas que gostavam de apresentar aqui suas experiências. Vou convidar o Oswald. O Oswald, está aqui o Oswald? Depois do Oswald, segue o Osias. E lembrar de desligar o microfone. Quem não está a falar, peço que desligue o microfone, por favor. Enquanto o Oswald não fala, o Zias pode tomar a palavra. Obrigado, colegas. Bom, a minha questão era, tenho acompanhado nas organizações, tenho acompanhado a questão de comunicação interna. E dentro dessa comunicação interna, tenho acompanhado também comunicação informal e em que alguns tomadores de decisão usam esta comunicação informal para tomar certas decisões sobre seus colaboradores. E aqui a minha inquietação seria até que ponto esta tomada de decisão em que um líder toma decisões a partir de uma comunicação informal. E esta decisão vem a pesar sobre os seus colaboradores. Eu quero perceber, e isso, antes de querer perceber, e isso gera um ambiente perturbado dentro da organização. A questão que eu coloco é até onde esta comunicação informal interfere ou influencia na tomada de decisão. E quem são essas pessoas, e quem são essas pessoas que apresentam essa comunicação informal com os colaboradores? Então, é mais ou menos isso que eu queria perceber, a influência da comunicação informal na tomada de decisão. Obrigado. Essa é uma pergunta difícil, de facto. A comunicação informal é importante, porque muitas vezes nós sabemos que é quando os colaboradores estão a tomar café e estão a conversar nos corredores, que às vezes os projetos até avançam e há esta troca
de informação. No entanto, não se pode depois, quer dizer, nem pode ser demasiado informal, porque há assuntos e há decisões e há hierarquias e há estruturas que têm que ser respeitadas e em termos de comunicação formal. Portanto, esta interferência e esse equilíbrio realmente levanta uma questão que é importante, que exista esse equilíbrio, caso contrário, depois torna-se tudo muito vago, não é? Que é o contrário do que nós queremos. O que nós queremos é que haja transparência, que haja uma comunicação clara, direta e assertiva, e não que crie confusão, não é? Se bem percebi a questão que me colocou. Obrigada. Obrigado, estou feliz. Bom, obrigada. Gostaria de colocar uma questão à professora Mónica. É possível ainda, não é? Ainda há tempo. Sim. Pode colocar. Professora Mónica, queria agradecer então a sua exposição, achei extraordinária, muito bem estruturada e muito rica. Contudo, há uma questão em relação, portanto, e também se vem aprender com esta última questão da comunicação informal. O facto da CBS ser uma escola aberta, portanto, em que interessa que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas e servindo-se cada vez mais das novas tecnologias e, portanto, do 4G e 5G, como é que vê, portanto, todo esse enriquecimento que pode haver e toda a estrutura de uma organização se manter coesa com todo este enriquecimento que nós temos, quer no face a face, quer no online, e na possibilidade e no desejo de que a informação chegue, portanto, a maior número de pessoas, cada vez mais. Determinada informação, não é? Determinado conhecimento. E, portanto, manter também depois toda esta estrutura coesa. Eu penso que há também uma questão que me pareceu que foi abordada, que é a questão dos valores e dos princípios da organização, que é importante um espaço para se poder refletir sobre os mesmos, não é? E, portanto, que todos possam refletir sobre essas áreas. Sem dúvida. Questões muito importantes relativamente a essa partilha eu sou totalmente a favor do conhecimento aberto, portanto acho que a CBS com a implementação, por exemplo, destes webinars faz um trabalho extraordinário, focando diferentes áreas com diferentes especialistas e com eventos gratuitos e que estão abertos a qualquer pessoa que queira participar, portanto eu acho isso muito positivo, e acho que esse é que é o caminho, estão no caminho certo. Relativamente à participação dos colaboradores na própria missão, visão e valores e o vivenciar na prática esses valores, tem que haver de facto espaço e tempo para explicar e para... Eu até vou dar aqui um exemplo que também era um dos temas, mas quer dizer, com o tempo que eu tinha também era difícil desenvolver tudo isso, seria também interessante abordar com mais detalhe, mas de qualquer forma eu vou deixar esta ideia que vai de encontro ao que a doutora Maria Pata estava a falar, que é o acolhimento dos novos colaboradores. É um aspecto fundamental. Nós, por exemplo, quando integramos novos colaboradores numa organização, tentarmos logo, nesse acolhimento, passar um conjunto de mensagens-chave que todos os colaboradores têm que saber e têm que estar alinhados. E então fazer uma apresentação da organização, no sentido de explicar a visão, a missão, os valores, o que é que se espera de cada colaborador, ter isso tudo muito claro, a indicar onde se encontram todos os instrumentos de gestão, explicar um pouco da história da própria organização. Isto é preciso tempo, e é preciso dedicar tempo a isso. Portanto, focou e muito bem a reflexão, o vivenciar os valores,
o colocar os valores em prática, não é só um cartaz que tem os valores e a pessoa olha, são estes os valores da organização, e às vezes nós perguntamos, mas quais são os valores? E a pessoa nem sabe o que é que faz para contribuir para esses valores. Portanto, é fundamental cada vez mais cada pessoa, estando integrada numa organização, veste a camisola nesse sentido e cada vez mais os jovens, felizmente, preocupam-se com tantas questões, seja da qualidade, seja das questões ambientais, tudo isto cada vez mais evidencia que a nossa teoria tem que estar muito ligada à nossa prática diária. Portanto, cada vez mais essa coerência deve existir. E por isso ficou aqui um aspecto até ético fundamental. Muito obrigada por ter referido esta questão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Pata, pela sua intervenção. Obrigada, doutora Mônica, professora Mônica, pelas respostas. Não sei se alguém teria mais alguma questão ou gostaria de partilhar aqui a sua experiência. Pelo silêncio, penso que não. Só me resta aqui agradecer. Não, eu queria, se assim me permite, doutora Adelaide, eu queria ouvir um pouco mais. Sim, professor. Eu queria ouvir um pouco mais, aí sei lá, nós temos ainda mais 3, 4 minutos ou 5. Queria ouvir como é que a professora Margarida Fernandes pensa em introduzir alterações no modelo da CBS. Como sabe, a professora Margarida Fernandes não deve saber tanto como a Adelaide e os outros colegas. Nós somos uma organização totalmente aberta. A informação, como era prestada alguns anos atrás, nós na CBS não queremos que nada fique sem se saber, né? Desde se quiser, o recepcionista, desde o meu assistente até a Adelaide, a informação tem que ser partilhada. A informação tem que ser partilhada e tem que haver uma satisfação dos colegas contribuírem. Aqui na apresentação, eu gostaria também de deixar com alguma evidência que nós podemos nos evidenciar paralelamente à CBS. Adelaide, eu não vejo da Adelaide muito mais que estar dentro da CBS. Se eu procuro a Adelaide fora da CBS, não a encontro. E isso não tem nada a ver com lideranças. É falso. Se olhar, se quiser, eu o que faço sei lá, se vou chamar no meu LinkedIn, não tem nada a ver com CBS. Está ali Lourenço. Felizmente, não consigo participar na CBS, né? Mas participo mais fora. Portanto, aquilo que cada um de nós é capaz de produzir pelos meios digitais pode alterar significativamente o modelo até de lideranças. Não sei se me estou a fazer entender, Adelaide. Quando eu vos digo, né, se nós olharmos para o nosso LinkedIn, pelo número de colegas que temos, pelo número de professores que temos, só temos um like. E vamos alterar o quê? Está certo tudo. Não sei se a professora Margarida Fernandes quer acrescentar e pedir-lhe também, já lhe pedi há mais de 2 anos para fixar a data do seu webinar. Amanhã, ainda não tem tempo. Faz favor. Professora Mônica, o meu agradecimento, a minha gratidão, o meu contentamento por voltar a estar aqui conosco e esperamos que para o próximo ano voltamos aqui, mas sem discussões, porque as discussões fragilizam-me. A professora Mônica às vezes cai por cima de mim, mas pronto. Mas eu não vou contar aqui, eu disse que sou aberto, mas não vou contar.
depois ela manda os emojis dela e eu também não percebo nada dos emojis, mas ela diz que é comunicação. Professora Margarida, tem aí para a sua agenda e a plateia para nos dar aqui mais um briefing. Não, aí vou ter que concordar com a professora Mónica, os emojis são também uma forma de comunicação. Eu não percebo. O Não professor tem que se percebo. adaptar a estas novas Não tecnologias, percebo. parte digital, que nós também queremos trazer para a Não, CB, não. por uma questão também de aproximação daquilo que está a acontecer nos dias de hoje. E na comunicação, os emojis também servem para quebrar aqui a questão da leitura, deixa muito a quem está a ler dar uma interpretação que entende. E às vezes o emoji cria ali uma maneira mais simpática daquilo que nós queremos dizer para que o outro não interprete mal. Aí eu tenho que concordar com a professora Mónica. Às vezes o emoji faz ali toda uma diferença aqui neste mundo digital. Eu não concordo. Aprendi desde pequenino a tratar as pessoas chamando por elas, dirigindo-me para elas, anunciando a elas. É porque estas coisas que a memória guarda do amor quando não são reveladas com palavras, para mim é uma dificuldade enorme. Não sei por ser professor, mas eu não consigo não olhar algo que me transcende e anunciar, olha, isto está-me a transcender, isto não estou a ter controle. Eu enfeitiço-me pela beleza, enfeitiço-me por exemplo, não só a beleza, com o tsunami, enfeitiço-me com o vulcão, fico a ver aquelas imagens, vejo Deus, vejo o diabo, não sei se me estou a fazer entender, mas tenho que anunciar o que é que estou a ver, né? E os emojis da Mónica perturbam-me. Quando eu ganho folgo, ela corta-me com um emoji. A professora Não Mónica sei se é uma técnica, os como emojis é para especialista em comunicação. cativar ao discurso que ela quer que o professor esteja mais atento. Não, mas ela corta. Depois vai-se embora. Larga-me com o emoji na mão e pronto. Mas isso depois eu explico-vos melhor o tipo de comunicação. Mas faz favor, Margarida. Como está a dizer, os emojis fazem parte sempre de comunicação. Ok. Não, mas não querendo roubar de todo aqui o destaque do tema deste webinar, a seu tempo haveremos de efetivamente produzir um webinar mais dedicado à parte digital, à transformação digital das organizações, que é mais a minha área é mais a parte da gestão das organizações, incluindo a transformação digital e a introdução da inteligência artificial nas organizações. No caso da CBS, nós estamos a trabalhar para que isso aconteça, para que a CBS possa chegar e seja muito mais aberta e consiga chegar a muito mais pessoas, seja realmente um veículo de disseminação de informação, não só para os falantes de língua portuguesa, mas também para outros. Porquê? Porque efetivamente a inteligência artificial vai nos permitir ter essa tradução automática em tempo real. Quando temos, por exemplo, a professora Mónica a fazer esta apresentação, podermos incorporar aqui a inteligência artificial e ter traduções automáticas, melhores ou piores, porque isto é algo que está ainda a ser trabalhado, mas podermos ter pessoas nativas de outras línguas a poder ter acesso a todo este conteúdo e não termos também esta barreira na comunicação. E é algo que nós estamos efetivamente a trabalhar para podermos trazer essas inovações. E como falávamos há pouco, de termos estes webinars, que neste momento estamos a fazê-lo através do Zoom, mas que no futuro, e dado o trabalho que a CBS está a desenvolver, no sentido de nós aproximarmos da Microsoft e dos planos que a Microsoft tem, da introdução do Copiloto, do Teams e de outras plataformas, para podermos ter toda uma biblioteca de informação e que possa ser consultável pelos alunos, por outros professores de outras áreas, a qualquer momento, a qualquer altura do dia, independentemente do local geográfico onde se encontram. Queremos efetivamente fazer esse tipo de implementações, aproximar a CBS não só a este mundo digital, à Microsoft, mas também a todas as zonas geográficas possíveis, para podermos disseminar o máximo de conteúdo possível dos nossos professores convidados, como no caso da professora Mónica. Muito obrigada, essa perspectiva é excelente. A inteligência artificial tem realmente um potencial fantástico
e tem toda a razão, deve existir uma plataforma onde ficassem disponibilizados, por exemplo, todas estas gravações dos diferentes webinars, ter, de facto, como disse o Sr. Professor Dr. Lourenço Dias, Não precisa ter disso tudo, aqui pá. uma forma de interagir e das pessoas terem acesso a essa plataforma digital e poderem consultar esta questão dos dados abertos. Eu até aproveito para dizer que estou a finalizar agora a formação pedagógica de formadores e, portanto, estou também muito sensibilizada para estas questões da inteligência artificial, de várias plataformas que existem, como o Moodle e outras, e, portanto, conto comigo, Margarida, que eu com certeza que também poderei ajudar e já sabe. A CBS já sabe que conta comigo. É Muito curioso. obrigada mais uma vez a todos, a todo o interesse, a esta oportunidade de estar aqui a partilhar, a ouvir. Tenho aprendido muito, agradeço a amabilidade com que se dirigem a mim e esta partilha de conhecimento eu acho que é fundamental. E este é o segundo webinar em que participo e posso dizer que saio mesmo muito, 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 muito satisfeita, porque é muito bom estar aqui e agradeço uma vez mais à CBS e na pessoa do Sr. Professor Dr. Lourenço Dias. Muito obrigada a todos. Margarida, estava a Todos falar, queria dizer também. alguma coisa mais para fecharmos? Estava a dizer que era curioso a professora Mónica ter dito que estava a fazer a formação de formadores, porque efetivamente aqui em Portugal tem havido muitas atualizações de catálogos da formação de formadores, no sentido de incluir, nomeadamente, a formação do e-formador, que fala muito da utilização do Moodle e de termos esses conteúdos para uma turma, mas podê-los divulgar para outras, fazendo as adaptações necessárias. E é muito interessante. Neste momento o IFP está a desenvolver efetivamente formações dedicadas aos formadores. Eu estou a fazer neste momento também uma que é a especialização de formação para adultos. E efetivamente eles vão divulgar agora no próximo ano imensas formações, que eu acho que é extremamente importante os professores fazerem na mesma esta componente pedagógica para podermos ter mais ferramentas para chegar aos alunos de diversas maneiras. E eles vão ter efetivamente muitas formações dedicadas à área tecnológica que é muito interessante. É fundamental. A parte das competências digitais é fundamental e realmente tem um potencial e o chegar a muitas pessoas mesmo e, portanto, ainda bem estar a fazer essa especialização, também é o meu objetivo, é depois também fazer, agora estou a poucos dias de ter esta da formação pedagógica de formadores e depois irei fazer também a da especialização. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela participação, muito obrigada a todos os que nos estão a assistir, muito obrigada pelas participações, pelas sugestões e foi um gosto estar aqui. Nós é que agradecemos a presença da professora Mônica e a oportunidade que nos deu de nos abrilhantar aqui com este tema tão importante, que foi a importância da comunicação interna como fator-chave para a coesão organizacional. Espero que todos os participantes tenham aproveitado e quero aqui pedir que todos liguem as câmeras para fazermos uma foto de família. A professora pode desabilitar a partilha? Liguem as câmeras, por favor, colegas, professores. Professor Pedro Cunha, fico à espera do seu webinar. Também tem toda a legitimidade para o fazer. Não deixe de se comunicar conosco. Também vi o professor Sandoval também, mas já não está aí. Eu agradeço a todos, hein? Muito obrigado por tudo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado, Adelaide. Obrigado. Excelente. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Expertise. Parabéns, Adelaide. Obrigado. Já vi, não precisa do Obrigada. Helder para nada. É afastá-lo. Obrigado.
É. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.